Vocês estão animados? Bom dia, mulher. Vamos abrir nossas Bíblias aí em Lucas capítulo 1. Eu estava pensando essa semana, e aí, semana passada, a pastora Fran falou sobre Maria, né? Então foi assim, a pastora Luciana na semana passada falou assim: eu vou pegar uma pregação sua no canto de Maria. Eu falei: olha só. Aí dando uma olhada, dando uma pensada, eu falei assim: olha, acho que tem algo interessante aqui que a gente pode pensar sobre o cântico de Maria, o Magnificat. Então, Lucas 1:46, a partir do versículo 46, nós vamos ler aí. Diz assim a palavra do Senhor: estão querendo derrubar. Diz assim então a palavra do Senhor, no versículo 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as nações me chamarão bem-aventurado, porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou feitos poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas não despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Até aqui, feche seus olhos. Deus, nós estamos diante da tua palavra que é viva e eficaz, Deus, e nesse momento de inspiração de Maria, proclamou esse cântico, Pai. Nessa manhã eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar com os nossos corações, que a nossa mente e nosso coração esteja aberto para entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Pai amado, que nós possamos sair daqui cheios, Pai, completos por aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. Que a tua voz ecoe nessa manhã, Pai, essa é a oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui nessa passagem? Maria, ela libera esse cântico no momento que, logo depois que ela ficou sabendo que ela seria a mãe de Jesus, que o anjo tinha aparecido, que já é um negócio muito doido. Pensa que você está lá de boa e o anjo aparece a você e fala assim: o negócio é o seguinte, qualquer coisa seria coisa de louco. Ainda mais se, no caso da mulher, né, vai ser mãe. E aí Maria pega e fala o seguinte: olha, eu não posso dar esse negócio só para mim, eu tenho que contar para minha amiga. E aí ela rumo à casa de Isabel, a parceira dela, para poder contar. Entendeu? Imagina ela chegou lá na porta da casa de Isabel: ô Isabel, menina, tem que te contar um negócio. E aí, João Batista, que já estava na barriga de Isabel, também fica alvoroçado, porque já queria saber da fofoca também. E aí todo mundo
Não. Maria ficou 3 meses na casa de Isabel. Imagina elas fazendo as contas. Não, porque quando eles crescerem, eles vão jogar pela seleção de Israel. Entendeu? Ó, o João Batista vai ser pela esquerda e Jesus vai ser pela direita. E começaram a calcular o negócio. Ou quem sabe, sei lá, vamos trabalhar com informática. Afinal de contas, informática está em alta. E elas lá passaram 3 meses confabulando essas coisas. E Maria, então, tem esse cântico. E que do latim magnificat significa engrandece, exalta. Então, esse nome para esse cântico vem justamente por causa da primeira frase: a minha alma exalta ao Senhor. A minha alma se alegra no Senhor. Maria estava radiante, Maria estava muito alegre. Mas o que é interessante é que esse cântico, que basicamente acaba se tornando um sermão também para as nossas vidas, um ensinamento, ele vem num contraste muito interessante, porque havia um silêncio profético. Veja, aqui é Lucas 1. Se a gente fosse colocar em cronologia, o Novo Testamento, o escrito do Novo Testamento está começando. O Novo Testamento, de fato, ele começa uns anos depois. Outro dia nós podemos falar sobre isso. Mas aqui, a gente está num período que chama-se de período intertestamentário. O Antigo Testamento já tinha acabado de ser escrito, o Novo Testamento ainda não tinha começado. Então, foi 400 anos de silêncio profético. Deus não falou com a nação nesse período. Muita coisa aconteceu nesse período, mas havia um silêncio profético. E Deus começa a se manifestar a partir desse momento. Havia uma opressão romana, uma expectativa pelo Messias. Havia outro Messias que tinha levantado, tinha aparecido um tempo antes. Teve um que se levantou como Messias, que foi Macabeu. E aí você pode saber da história dos Macabeus. Mas tudo isso acabou dando em nada. E a grande expectativa era: meu, e agora? Quem que vai? Cadê o Messias? Nós precisamos de alguma coisa. Roma está dominando tudo. E o que é interessante é que Maria, ela é de Nazaré. Nazaré é como se fosse uma periferia, um lugar pequeno. É mais ou menos como se você conhecesse alguém que veio de Arco-Íris. Alguém conhece Arco-Íris aqui? É uma metrópole perto de Tupã com 2.000 habitantes. É mais ou menos isso. Você vai pensar assim: pode ter alguma coisa boa lá de Arco-Íris? Maria é como se fosse de Arco-Íris. Maria era de Nazaré. E aí, no cântico que ela expressa, mostra 3 coisas para nós: quem Deus é, como Deus age e como que é o coração da pessoa que escolheu Deus. Então, em primeiro lugar, no versículo 48, diz: porque Deus contemplou na humildade da sua serva. Ou seja, em primeiro lugar, Deus se aproxima dos corações quebrantados. Maria reconhece que tudo começa em Deus. Nosso irmão acabou de citar aqui: que tudo é por Ele, para Ele e por meio dele. Isso vai de Colossenses. Maria está fazendo exatamente esse mesmo reconhecimento. Ela não atribui a si mesma mérito
Importância na área de Nazaré, não tinha condição. Deus se agrada dos humildes, não da falsa humildade, mas a consciência verdadeira de dependência. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós podemos ver a tal da hipocrisia, porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas o coração revela outra, ou as ações revelam outra. A pessoa pode ser a mais pobre, vou usar esse termo, a mais pobre, mas isso não significa que ela não vai ser orgulhosa. Tem pessoas que você pode ver o discurso dela, de tão coitada que é, mas é carregada de orgulho. Ou seja, Deus, Ele não é aquele que vê o exterior, aquilo que nós vemos. Ele é aquele que vê o interior. Todo mundo está vendo minha blusa, mas ninguém sabe se a camiseta que está por baixo da minha blusa está rasgada, está suja, ou se eu usei ela a semana inteira. Ninguém sabe. Por quê? Nós só podemos ver o exterior, não vemos o interior. E é interessante que Maria, ela tem um comparativo muito interessante. Tem uma pessoa na história da Bíblia, lá no Antigo Testamento, que também foi meio desprezado, foi meio esquecido, estava meio que de lado. Alguém lembra desse cara? Davi. Ele era improvável, ele era esquecido, ele foi esquecido pelo próprio pai. O pai vai falar assim: ah, verdade, tem o filho dele que está lá no campo. Manda chamar aquele lá. 1 Samuel 16:7 diz: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus falando para Samuel no momento da escolha de Saul como rei. Assim, não, Saul é bonitão, Saul parece o Cristiano Ronaldo, mas não é. Entendeu, né? E aí, também tem um outro exemplo muito legal, que é Moisés. Moisés, ele conhecia as suas limitações. Ele entendeu que ele foi chamado por Deus para libertar o povo. Ele tinha uma missão para fazer. E o que ele fala em Êxodo 4:10? Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés está falando que ele é pouco e ele é gato. Olha que da hora. Deus não procura aparência espiritual, Ele procura pessoas dependentes dele. E a pergunta que fica para nós hoje é: quão dependente de Deus você é? Deus, eu confio em você. Deus, eu confio em você. Bom, mas enquanto Deus não faz, deixa eu aqui fazer alguma coisa aqui para antecipar o processo, né? Como é que eu consigo acelerar alguma coisa? Entendeu? Quantas vezes a gente acaba colocando os carros na frente dos bois? Porque a gente não espera. A gente diz que confia em Deus, mas a gente quer dar do nosso jeito. Então, o canto de Maria nos revela, nos mostra que Deus se aproxima dos corações quebrantados. Em segundo lugar, Deus é aquele que recebe a adoração. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus,
meu Salvador. O centro do cântico de Maria não é Maria, é Deus. Toda verdadeira espiritualidade produz a centralidade em Deus, a centralidade em Cristo. Nabucodonosor, ele tinha o seu orgulho e isso o levou à ruína. Todo coração que tenta ocupar o lugar de Deus, esse é humilhado. Aquele que se humilha por Deus é exaltado. Ou melhor, aquele que reconhece a sua... Vamos traduzir esse humilha, porque às vezes as pessoas podem entender mal o humilha, né? Teve uma vez uma pessoa que falou assim: não, que na igreja eu sou a mais humilde de todas. Eu falei, caramba, já quebrou essa frase aí, já quebrou a humildade, mas tudo bem. Fala mais sobre isso. Não, porque na igreja eu sou muito humilde. É mais ou menos uma irmã na lateral, que é para poder ajudar quem precisa, alguma coisa assim. Ela fala assim: quando eu preciso andar, é que a minha cabeça lá no chão. Eu falei, irmã, mas você é topeira? Para poder andar aqui? Não, Lucas, eu sou humilde. Eu falei, tá, entendi. Então, vamos lá, a humildade não é isso, tá? Vamos mudar o termo então. Todo aquele que reconhece a sua dependência de Deus, por Deus é exaltado, ou melhor, por Deus é abençoado. Ficou legal? Deu para entender? Mas agora, todo aquele que se acha, todo aquele que entende que eu sou digno de glória, está quase complicando. A pessoa está cantando assim. Ela chega na frente do espelho assim, ela, grandioso és tu. Enfim, ela está lá. Mas e aí, essa pessoa é que Deus derruba. Nabucodonosor é esse caso. João Batista, por exemplo, que ia ser o ponto esquerdo de Israel, ele entende o lugar dele diante da grandeza de Deus. E ele diz em João 3,3: convém que ele cresça e que eu diminua. E olha que naquela época ele nem estava falando de processo de emagrecimento, para querer diminuir. Ele estava falando sobre outra coisa. Maturidade espiritual não é apenas conhecer mais, é viver a glória de Deus e não para si mesmo. Esses dias a gente teve um debate aqui no grupo de louvor acerca de que músicas cantar. E estávamos debatendo, e uma pessoa da qual eu nunca dou conta, que é o meu guitarrista, pegou e falou assim: eu nunca dou conta do meu guitarrista. Meu guitarrista falou assim: nós temos que cantar músicas que são direcionadas a Deus, que cantem para Deus, que não cantem para nós. Vamos lá. Porque nós estamos fazendo um louvor, que é elogio. Edmilson, quando que é seu aniversário? Setembro? Que diz? 5 de setembro. Isso aí. É por isso que eu gosto de você. Os de setembro são diferentes. Mas vamos supor que a gente chega lá dia 5 de setembro. Que vai dar 5 de setembro, certo? Vamos supor que a gente chega lá no aniversário de Edmilson, dia 5 de setembro. Isso aí, parabéns e tal, muitas felicidades e papapá. E aí o pessoal, discurso. Aí o pastor André vem e fala assim: gente, agora cada um vamos falar no que vai cair no salário. Aí, gente, ó, já está 5 de setembro, já reserva aí. Aí o pastor André vem e fala assim: não, que a irmã de Wilson é muito amado por nós e tal, vamos fazer o seguinte: cada um fala umas palavras para ele. E aí, vamos supor que eu chego lá e falo assim: Deus, cara, que bênção que é seu aniversário. Porque olha, quando eu te conheci eu estava tão difícil. Edmilson do céu, olha, você fez com que eu agora fosse alguém gospel. Edmilson, você aí é seu aniversário, entendeu? Mas, poxa, como eu me dedico quando eu sei que é para tocar com você? O que eu estou fazendo?
Foi exatamente isso que a gente conversou no louvor. Porque muitas vezes a gente pega para cantar as músicas e é eu. Um dia um pastor amigo meu pegou e falou assim, na pregação, falou assim, cara, tem uma música do Vinha, que ela é muito bonita. E ela fala assim, eu nada sou sem ti. Que é o meu respirar, meu respirar e tal. Eu nada sou sem ti. Ou seja, não há aquilo que há em mim que eu posso fazer. Não há aquilo que eu possa oferecer. Então, no momento do louvor, da congregação reunida, as músicas que nós entoamos, elas têm que ser louvor, elogios, exaltação, magnificat a Deus. O foco ali não é nós. A parte que cabe a nós é nós da pregação, porque aí é a hora que Deus fala no nosso coração. Aí é outra história. Mas no momento do louvor é o momento em que nós estamos entregando a Deus. E se é o momento dele ser adorado, dele ser exaltado, nós temos que falar sobre ele, para ele, e não para nós. Não é para confortar o nosso ego. Então, Deus é aquele que se aproxima dos corações quebrantados. Deus é aquele que recebe a adoração. E Deus é aquele que confronta o orgulho. Versículo 51 e 52. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Maria, que dia de composição! A poesia bonita. Deus, ele inverte a lógica humana, porque Deus frequentemente quebra a nossa autoconfiança para nos ensinar a nossa dependência dele. Quantas vezes alguma coisa acontece na nossa vida e a gente pega e fala assim, graças a Deus. E a gente usa essa expressão assim, ó, graças a Deus. Ah, cheguei em casa, graças a Deus. Ah, fui fazer tal coisa e aí deu certo, graças a Deus. Quantas vezes nós estamos usando essa expressão simplesmente como uma expressão por vício de linguagem? E quantas vezes nós conseguimos entender que é realmente graças a Deus que tal coisa aconteceu, e que não foi por mim ou que não foi por você? Muitas vezes nós estamos falando coisas e a gente não está nem percebendo. Essa semana eu me deparei exatamente nisso. Estava falando uma coisa para a Bíblia, e aí eu falei, graças a Deus que isso aconteceu. Aí depois, cara, os meus pensamentos, eu falei, graças a Deus, mas realmente, graças a Deus que tal coisa aconteceu. Mas eu falei com um vício de linguagem e nem refleti de fato que poxa, se não fosse Deus fazer isso, sabe assim, não teria dado certo o que a gente estava querendo ou o que a gente estava esperando fazer. Deus, ele inverte essa lógica. Ninguém merece graça, ninguém conquista salvação, ninguém pressiona a Deus pelo seu desempenho moral. Nossa, como eu sou bom. Ninguém impressiona a Deus porque você é pecador. Eu sou pecador, todos nós somos pecadores, entendeu? Não tem nada que a gente faça. Até mesmo o que muitas pessoas pensam que a gente tem certas autonomias, nem essas
Ele estava querendo, externamente, querendo mostrar lealdade. Mas aquele orgulho do tipo assim, esses aí são todos frouxos. Eu sou aquele que eu sou mais forte que todos eles. Eu vou ficar. Pedro estava dando uma dessa. Corta, e horas depois estava indo lá negando Jesus. Entendeu? E aí, é interessante porque, beleza, Jesus vai, morre, tem todo aquele processo que a gente ouviu semana passada, do sábado, inclusive aquilo que a Fran falou sobre o sábado de Maria, eu nunca tinha pensado naquilo. Realmente o sábado deve ter sido tenso, porque nada aconteceu no sábado. Quantas vezes a gente precisa de alguma coisa, o comércio está fechado, está tudo fechado, você fala assim, tudo é sábado. Não vai dar para resolver. Maria estava naquele dia. Enfim, continuando. É só uma reflexão, porque essa me pegou semana passada. Mas vamos lá. Aí, Jesus ressuscita. Pedro está lá voltando a fazer o que ele fazia antes: pescar. E aí é legal que Jesus chama Pedro, vamos conversar. E ao confronto. E o confronto não necessariamente tem que ser com briga. O confronto também pode ser algo pacífico. E Jesus o confronta. Você me ama? Aquelas 3 perguntas. Só que é interessante que Jesus faz essas perguntas para Pedro. Só que eles não estão simplesmente se encontraram e falaram, e aí? E aí, Jesus? E aí, Pedro, você me ama? Não. Jesus está fazendo um churrasco de peixe. Faz um churrasco. Aí, conversando, aí Jesus fala, você me ama? Então Deus, ele confronta a gente, até mesmo nos nossos orgulhos. Às vezes de forma mais áspera, às vezes de uma forma mais branda. O confronto, ele acontece de várias formas. Então Deus se aproxima dos corações quebrantados, Deus recebe a adoração, Deus confronta o orgulho, mas Deus cumpre, em quarto lugar, Deus cumpre as suas promessas. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Versículo 54. Maria encerra o cântico olhando para a fidelidade da aliança de Deus. Se Deus fez uma aliança, Ele é fiel para cumprir. Séculos haviam se passado desde as promessas feitas a Abraão, e ela relembra isso. Israel enfrentou escravidão, enfrentou cativeiro, estava enfrentando o silêncio e a opressão
Às vezes Deus tem processos na nossa vida que não somos nós que vamos ver o fim. Sabe uma corrida das Olimpíadas do revezamento, 4%? Sai na ponta, ele corre. Em dado momento, aquele bastão é passado para outra pessoa. Só que o atleta que passou, ele não passa o bastão e simplesmente para. Ou quem vai receber o bastão não está parado, pega, aí está correndo, vem dar o bastão e ele começa a correr. Não! O cara que está com o bastão, ele está correndo. O cara que vai receber o bastão, ele começa a correr antes de receber o bastão. No momento, os dois estão correndo, então acontece a troca do bastão. Quem passou o bastão ainda corre mais um pouco. E quem pegou continua. E aí vai até o final. Até a parte dele, passa para o outro, e acaba a prova. Ok. Maravilha. Há alguns momentos em que o bastão cai. Mas vamos falar sobre essa questão. Às vezes nós estamos num processo, Deus nos coloca em um processo. E nós estamos na corrida. E chega o momento de passar o bastão. Chega o momento em que nós temos que entregar. E aí a gente continua correndo para que a gente passe o bastão. Só que agora o bastão não está mais com a gente. Agora o bastão está com outra pessoa. E quem passou o bastão, uma hora vai ficar. E quem pegou tem que continuar. O bastão está na sua mão. Deus não vai cumprir a promessa dele. Mesmo que a gente não veja, mas esse pode ser o momento que a gente está correndo. Pode ser o momento em que você está passando o bastão. A gente não sabe. E não tem obrigação de saber. Deus tem os seus processos. Nós vivemos para a glória de Deus. E Deus sabe todas as coisas. A gente brinca bastante aqui. E hoje no louvor, teve um momento que eu virei para o Joga, eu fiz um sinal para ele, ele entendeu. E a gente fez um negócio que não estava combinado. E deu muito certo. E o André ficou olhando na minha cara e falando: pô, você fica atiçando o moleque. Mas veja, é uma criança que está tocando. Eu passei por muita igreja, mas eu nunca vi uma criança tocando. O que é isso? Passagem de bastão. Passagem de bastão. Esse menino, ele vai poder crescer. E a gente não sabe se ele vai ser um pastor, se ele vai ser um líder de uma igreja, o que vai acontecer. Mas uma coisa ele vai poder dizer. Quando eu era pequeno, meu pai me colocou para tocar e eu tocava junto com ele. Eu fiz parte do ministério do meu pai fez parte do meu ministério. A gente tem a minha. E tantos outros exemplos que a gente pode dar. Estamos juntos, os filhos do Fabrício e da Ana. Está vendo? Está caminhando. Nós temos que ensinar os nossos filhos a exaltar ao Senhor. Mas nós só conseguiremos ensinar quando nós mesmos, formos aqueles que exaltam a Deus. O reino de Deus não é construído sobre homens que confiam em si mesmos, mas sobre homens que aprendem
Não é o que eu e você podemos fazer. Nós trabalhamos numa obra em que nós não somos o chefe. Nós apenas somos os funcionários, os operários. Isso é maravilhoso. Isso é bom demais, porque a dor de cabeça não é nossa. Você só tem que ir fazer. Porque é Deus que cuida. É Deus que se encarrega. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e que nessa manhã, Deus, nós possamos aprender com Maria, Pai, que nós possamos verdadeiramente nos alegrar no Senhor, exaltar ao Senhor. Pai, que nesse dia nós possamos dizer ao Senhor que a minha alma se alegra no Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e se não fosse o Senhor, nós não teríamos motivo de estar aqui. Deus, obrigado porque o Senhor é aquele que opera abundantemente além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Deus, obrigado porque mesmo que nós não entendemos muitas vezes muitos processos, o Senhor permanece fiel à sua promessa, o Senhor permanece fiel às suas palavras, e nós podemos descansar no Senhor, porque é tudo para o Senhor e pelo Senhor. Deus, obrigado porque nós não precisamos ter o peso de mais responsabilidades, mas a Tua palavra diz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Deus, que nós possamos entender isso todos os dias, Pai, entender que servir ao Senhor é privilégio, servir ao Senhor é servir ao Senhor é o mais fascinante projeto de vida que nós podemos ter. Deus, essa é a minha oração nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, em todos os momentos de nossas vidas, amém. Aleluia. Bom domingo, Deus abençoe. E olha só, as pregações, a gente está gravando, as pregações estão, de um tempo para cá, estão todas no YouTube. Então, se você quiser assistir a pregação, se você gostou, está lá no YouTube, os cortes saem no Instagram da igreja. Tá? Então, se você quiser acompanhar, você vai mandar para alguém, entendeu? À medida que for acontecendo, a gente vai melhorando a produção. Tá certo? Alguma coisa, André? Não, acho que é só a gente usar isso. Foi um tempo de trabalho excelente.